Olá, eu sou Márcia Pugliese nesse projeto maravilhoso, A Sabedoria dos Números, com a numeróloga Márcia Pugliese. E como sempre, eu vou pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito, com todo carinho, falar juntinho de você. Estou nesse projeto, nesse momento maravilhoso para falar da numerologia. Isso mesmo, a ciência dos números, não é? E eu sempre gosto de abordar a ciência dos números como uma ferramenta poderosa de conscientização. Não é adivinhação, não tem ligação com religião, mas nós sabemos que algumas religiões utilizam a numerologia, os números até os dias atuais. Porém, esta ciência vai mapear, ela vai ajudar você a descobrir os seus dons, os seus talentos, as suas potencialidades. Esta ciência dos números ajuda você a direcionar melhor a sua vida e a obter ferramentas para que tudo flua com muito mais facilidade. E uma coisa importante, as pessoas procuram muito a numerologia, em primeiro lugar, para se autoconhecer. Normalmente porque estão com alguma situação difícil, algum ponto a ser resolvido, mas depois que conhecem a numerologia, o mapa numerológico, voltam todo ano para atualizar o seu momento, porque quando fazemos aniversário, nós mudamos completamente a energia do ano, dos meses e dos dias consecutivos que vivenciaremos. Então é muito importante você seguir esta ciência tão maravilhosa. E eu vou pedir para você já ficar prontinho para os esclarecimentos que eu vou dar, porque eu tenho recebido alguns pedidos. Vocês sabem que o que eu venho fazer aqui na Sabedoria dos Números são mini-aulas que vão identificando, vão mostrando caminhos, e muitas pessoas que querem aprender a numerologia, que buscam essa ciência, assistem os nossos programas, os nossos vídeos, ouvem, né, os nossos programas, enfim, no canal no YouTube, na web rádio, nos portais que nós participamos, e são mini aulas verdadeiramente, é para aprender mesmo. E nós conseguimos, através do nome de nascimento da pessoa, da data de nascimento, entender muitas coisas, direcionamentos, entender como que é aquela característica, por que aquela pessoa age dessa forma, por que aquela pessoa está naquele momento vivenciando algo. Tudo isso é dentro desse estudo, desse mapeamento numerológico. E eu recebi de uma pessoa que me acompanha há muito tempo, que ela falou assim: Márcia, você fala muito das vogais do nome de uma pessoa, que rege as emoções. Você fala muito do nome todo, vogais mais consoantes, que é o caminhar da vida, é como a pessoa vai se apresentar, né? Nesse nascimento, quando corta o cordão umbilical, a pessoa vai vivenciar um período para depois fazer a passagem. Esse é o nome todo. Você fala muito do dia, mês e ano, que é a lição de casa, que é a lição de vida. Ok, eu aprendi muito com você, mas você fala pouco das consoantes do nome, que é a nossa aparência. E eu parei, revisei alguns programas meus e ela tem razão, inclusive ela é minha xará, ela se chama Márcia. E eu falei, é verdade, Márcia, eu falei pouco nessa trajetória toda de programas, de experimentos, eu falei pouco das consoantes do nome, que elas demonstram a nossa aparência. Então, olha que interessante, você que está acompanhando a numerologia, os programas há pouco tempo, é muito importante saber que as vogais do nosso nome, elas traduzem a nossa essência, o que nós trazemos na alma. Elas traduzem a nossa conexão com algo maior, com a nossa espiritualidade, com aquilo que nós trazemos no mais profundo do nosso eu. Vamos se dizer que o nome todo é o caminhar da nossa vida, é a nossa trajetória. A gente fala que é o nosso destino, né? O dia mais mês mais ano é a lição de casa, é a missão imposta, é aquilo que nós ficamos devendo para o universo. Então nós temos que
usar da melhor forma possível. Porém, as consoantes do nosso nome, elas traduzem a nossa aparência, aquilo que nós apresentamos para o mundo. É como o outro nos vê. É como nós nos apresentamos, como é a nossa casca, vamos se dizer. Não tem aquele ditado, as aparências enganam? Pois é por aí. Quantas pessoas que eu pego que tem uma essência 4, o que seria uma essência 4? As vogais do nome. O 4 ele é correto, ele é metódico, ele é organizado, ele é disciplinado. Então, dentro dele, a organização e a disciplina faz parte. É uma pessoa que tem dificuldade em se adaptar às circunstâncias, porque o 4 ele é 4, um quadrado com 4 bases, lados iguais. Porém, a aparência dessa pessoa, que é a somatória das consoantes, traz um 5. O 5 é uma energia meio que antagônica ao 4, porque enquanto o 4 é organizado, meio que engessado, disciplinado, o 5 ele é livre. O 5 ele é comunicativo, ele precisa da mudança, do movimento, ele traz uma agitação. Então, quantas pessoas têm esse 4 rígido dentro de si, aparentam um movimento diferente, né? Porque apresenta para o outro uma maleabilidade e na convivência, ou como casal, ou como irmãos, ou como sócios, despersonaliza. Fala, nossa, mas você era uma pessoa tão, sabe, versátil, você aparentava ser tão adaptável, você é muito rígido. Ou vice-versa. Às vezes a pessoa traz as vogais do nome um 5, que é uma pessoa livre, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que não cria bases sólidas, porque ela precisa da versatilidade, da adaptação, é uma pessoa que precisa estar em movimento, e a aparência dela é um 4, que é uma pessoa mais correta, mais rígida, uma pessoa mais metódica. E certa vez eu atendi um casal e foi muito engraçado porque ele entendeu ali. Ele falou, Márcia, eu casei gato por lebre, sabe? Eu casei com uma pessoa que se mostrava super, assim, metódica, rígida, quietinha, concentrada. Mas depois que eu casei, eu percebi que ela é uma pessoa livre, passeava, ia para lá, ia para cá, era uma pessoa em movimento. E foi exatamente esse exemplo. A pessoa era um 5 na essência, livre, mas aparentava um 4 na aparência, que é a energia mais contida. E quantas pessoas a gente não vê dessa forma? A gente apresenta, né, enxerga a pessoa de de uma certa característica e é outra. É errado, é certo? Não, são características. Então, por isso, quando nós fazemos o estudo, uma sinastria, que é a comparação dos mapas, né? Nós pegamos o mapa de uma pessoa, da outra pessoa, cruzamos a informação, nós conseguimos identificar esses pontos super importantes para que o relacionamento verdadeiramente flua e que não tenha esses entraves, que não tenha esses enganos. Aí sim nós vamos entender verdadeiramente a essência da pessoa. Todas as pessoas que têm muitas vogais no nome são pessoas acessadas pela emoção. São pessoas mais emotivas, são pessoas mais emocionadas que a gente fala, né? Principalmente as pessoas que têm muito, ou a primeira letra do nome é uma vogal. O A, E, I, O, U. O Y também é considerado vogal quando ele está perto de uma consoante. Mas ele também pode se transformar numa consoante quando ele é seguido de uma vogal. Então, está perto de uma consoante, por exemplo, Mari, o R e o Y, ele é considerado vogal. Está perto de uma vogal, Iara, o Y e o A, ele é considerado consoante. Yasmin é considerado consoante. Então, tem toda essa leitura. Porém, quando eu pego um Y
como vogal de um nome ou está presente em algum nome, eu sempre vou interpretar o mapa das duas formas, tanto vogal quanto consoante, porque o Y é uma letra mutável e as pessoas podem, às vezes, estar na frequência da razão, acessando como consoante essa frequência, ou às vezes na frequência da emoção, acessando como uma vogal essa letra no nome. A gente sabe que o Y é uma letra do livre-arbítrio, tanto é que vários parques, locais orientais, se você for em alguns templos budistas, alguns jardins japoneses, você sempre vai ter um lago, sempre. E para esse lago, você, para passar de uma margem para outra, sempre tem uma ponte. Pode prestar atenção. E normalmente a ponte é em formato do Y. O que significa isso? Que não importa se você escolhe a direção da esquerda ou da direita, você vai passar para outra margem de qualquer forma. Porém, é o caminho que cada um tem que trilhar, ou um caminho mais racional, ou um caminho mais emocional. Isso é fato. Então, o Y ele se torna uma letra, vogal ou consoante, que demonstra esse livre-arbítrio. São pessoas que têm essa oscilação, razão e emoção. E tá tudo certo, não tem nada de errado. Aí nós vamos ver, por exemplo, se uma pessoa aparenta, somando todas as consoantes do nome, deixando num dígito só o 1, qual é a aparência dessa pessoa? Uma pessoa independente. O 1 é uma energia pioneira, é uma energia da determinação. Então, às vezes, você olha e fala, nossa, essa pessoa é meio egoísta, ela é meio egocêntrica, porque o 1 traz essa característica. E é uma forma de proteção, porque não deixa de ser uma casca, uma máscara, para que a outra pessoa não acesse a sua essência, o mais profundo do seu eu. Então vocês percebem a força dessa energia, da aparência, ela nos protege muitas vezes, ela nos camufla e está tudo certo. Às vezes nós precisamos usar essas camuflagens para nos proteger de pessoas, de circunstâncias, de situações. Nós só não podemos usar isso como uma mentira ou como uma manipulação, que daí você está no lado errado da força, né? No lado negativo da força. Então, aparentou 1, somou todas as suas consoantes, a sua aparência é 1, então você é uma pessoa que aparenta determinação, o pioneirismo, o arregaçar as mangas e ir à luta. Mas precisa tomar cuidado para não passar a sensação do egoísmo, do egocentrismo. Se você somou tudo e deu 2, você aparenta uma pessoa permissiva, uma pessoa paciente, uma pessoa parceira, companheira, que coopera. Então essa é a sensação que o outro tem quando te vê. É o que você aparenta para o mundo. E tem que tomar cuidado para não pegar a aparência negativa da apatia, da preguiça, aquela energia que realmente vai deixar você na procrastinação. Nossa, essa pessoa é meio morna, sabe? Não vai nem para lá nem para cá. Esse é o negativo da aparência 2. Se você somou todas as consoantes do seu nome, ficou num dígito só 3, a sua aparência é de uma pessoa alegre, otimista, descolada, infantilizada, né? Às vezes são pessoas que aparentam menos idade do que têm, porque são infantis, são pessoas que têm uma jovialidade, vamos se dizer. Mas, no negativo, pode se apresentar uma pessoa mais vaidosa, uma pessoa meio irresponsável, sabe? Uma pessoa muito piadista, que não leva uma conversa a sério, tudo vira piada. Isso também não é legal. Eu conheço uma pessoa que tem esse 3 na aparência e ela é muito mal interpretada, porque as pessoas pensam que é uma pessoa frívola, uma pessoa, sabe, desconectada, e não é. Ela só traz essa aparência mais descolada, vamos se dizer, mas tem uma essência super rígida, uma essência que realmente precisa trabalhar muito
para sua autocrítica e para sua autossabotagem, vamos se dizer. Então, vocês percebem que, entendendo todos esses meandros, a gente consegue melhorar muito as nossas características? Pois é. Se você somou tudo e deu 4, somou todas as consoantes do seu nome e deu 4, a sua aparência é de uma pessoa correta, responsável, confiável, né? Então a pessoa olha para você e fala: nossa, é confiável. O 4 ele traz essa postura. Mas em compensação, são as pessoas mais carrancudas, as pessoas mais críticas, as pessoas que você consegue acessar menos. Porque é como se esse 4 se fechasse num quadrado, com os 4 lados iguais. E muitas vezes é uma energia que não deixa, né, a convivência, a troca, porque fica engessado dentro desse 4 negativo. Presta atenção, se você é 4, você fica inacessível na maioria das vezes. Se você tem uma aparência 5, você aparenta ser uma pessoa descolada, uma pessoa comunicativa, falante. Nós tivemos aqui outro dia um grande amigo, terapeuta, o Bruno de Vinhedo. Ele tem esse 5, então ele é comunicativo, ele fala, ele tem movimento, são pessoas que têm mais trejeitos, falam mais com as mãos, se movimentam muito, aparentam ser pessoas mais, vamos se dizer, versáteis, adaptáveis. Mas precisa tomar cuidado para não passar a imagem de uma pessoa dispersiva, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa muito agitada, sabe? Uma pessoa que fica instável. Isso é o negativo de uma aparência 5. Se você tem uma aparência 6, somou lá todas as consoantes do nome, é um 6, você traz a característica de uma pessoa, vão enxergar você como o amigo, o irmãozão, aquele que cuida, aquele que ajuda, aquele que ensina. Normalmente as pessoas vêm se aconselhar com você. É o tipo da aparência que você sentou num consultório médico, a pessoa que está do teu lado ou numa condução, ela vai contar a vida toda. Ela se sente confortável, porque a energia que você passa é essa, do bom ouvinte, do amigo. Aquele que vai dar colo, aquele que vai dar ombro. Porém, no negativo, pode ser que você passe para as pessoas um ar de manipulação, de julgamento, de ciumento, de possessivo, né? Isso não é tão legal. Por isso, a necessidade de você trabalhar sempre o positivo de todas essas características que eu venho trazendo aqui. Se você somou todas as consoantes do seu nome e resultou no 7, a tua aparência é de uma pessoa mais elitizada. O 7, ele é um número da perfeição. Então, normalmente, são pessoas que vão aparentar um nível diferenciado. São pessoas mais contidas também. São pessoas de poucas palavras. São pessoas mais, vamos se dizer, que se ficam mais isoladas. Ficam mais no seu eu, na sua concha. Esse 7 pode também, às vezes a pessoa, ela pode comprar uma roupa de uma banquinha, pagar R$10. Mas quem olha fala: nossa, que roupa de grife maravilhosa. Parece que aquela aparência cresce. O 7, ele elitiza, ele traz uma força muito grande. E no negativo, pode aparentar uma pessoa mais contida, uma pessoa de poucas palavras, uma pessoa inacessível. E uma pessoa que está sempre julgando de alguma forma o outro. Então, a necessidade de você dosar isso, para você não se tornar uma pessoa tão, vamos se dizer, inacessível, uma pessoa que cria uma blindagem, uma barragem em relação ao outro. Se você somou todas as consoantes do seu nome e resultou no 8, a sua aparência é de uma pessoa poderosa. Eu falo que é o 8, né? É aquela pessoa que chega chegando, a pessoa fala: nossa, esse tem poder, hein? Esse é ricão, esse é uma pessoa que realmente comanda. Porque o 8, ele é isso, ele é o comando, ele é a posse. Às vezes não é nada disso,
mas é aquela pessoa que chega já impressionando, porque o 8 traz essa condição. Passa uma energia do mandão, sabe? Daquele que comanda, aquele que realmente dita regras, dita normas. São pessoas que se impõem pela postura e são pessoas respeitadas, né? Mas no negativo podem se tornar uma aparência fria, calculista, também inatingível. Aquelas pessoas que você fala, nossa, né, esse daí é muito prepotente, é muito arrogante. A gente não consegue falar nada, acessar, essa pessoa está sempre com o nariz em pé, né? Aquela pessoa que realmente tem uma arrogância muito grande. E se você somou tudo, deu o 9, a sua aparência é de uma pessoa conhecedora do que fala. É o irmãozão mais velho, né? É aquele que é conselheiro, aquela pessoa que tem uma sabedoria para conversar, é aquela pessoa que você se sente confortável em contar suas dores, os seus problemas. Você percebe uma compaixão, um acolhimento nessa pessoa. São pessoas muito agradáveis, pessoas que realmente são acolhedoras, agregadoras, é essa a aparência. Porém, no negativo também se torna um sabe-tudo. Aquela pessoa que você vai conversar, parece que só ela sabe, só o que é dela é bom, só ela tem a última palavra, e isso se torna muito cansativo. Então, vocês percebem que dentro de um mapa, de um nome, de uma data de nascimento, a gente consegue muitas características. E essas características realmente, elas mostram ferramentas para que a gente possa melhorar. Até porque nós nascemos com esse dever e com esse direito de sermos úteis, de melhorar a cada instante, a cada momento, a cada movimento da vida. Nós não nascemos para ficar que nem planta, plantou e não, né, fica daquele jeito e naquela repetição. Pelo contrário, nós estamos aqui em plena evolução. E a numerologia, o estudo numerológico, te dá essas ferramentas tão importantes. E uma coisa que eu venho percebendo ao longo das minhas consultas, ao longo desse tempo todo de consultório, é o quanto as pessoas estão nesse automático da vida. E não percebem que a vida é muito mais do que acordar, tomar banho, tomar café, conviver, pagar contas, trabalhar, passar dificuldades. A vida é muito mais do que isso. Nós estamos aí com todas as possibilidades. O que precisa é que cada um de nós possa tomar posse daquilo que verdadeiramente nós trazemos. E através do nosso nome e da nossa data de nascimento, nós vamos ter essas características, essas ferramentas para melhorar cada vez mais. Eu falo que esta ciência, ela vai mapeando o nosso caminho, para que a gente erre menos, para que a gente tenha acesso a mais possibilidades, porque nós nascemos com o dever e com o direito de acessar toda a prosperidade, no amor, na família, na saúde, no dinheiro, sermos felizes. Eu acredito que a felicidade, ela é constituída de vários momentos, são momentos felizes que criam a felicidade. Ah, mas uma pessoa é totalmente feliz. Não, são momentos que a pessoa vai agrupando na vida. E aí sim ela pode dizer que ela passa por momentos felizes que traz a felicidade. Então o convite que eu faço para você é verdadeiramente esse. É você se conhecer melhor, é você saber que não é por acaso que você tem esse nome, que não é por acaso que você nasceu nessa data, que você pode melhorar cada vez mais, que você não precisa ficar marcando esse passo. Ao contrário, você pode virar essa chave e prosperar, crescer, evoluir, se superar, que é o grande ponto. E se você gostou de toda essa explanação, quer conhecer um pouquinho mais de você, você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto para o 11 9 7559 1469, 11 9
75591469, manda mensagem no WhatsApp, de voz ou de texto, eu respondo a todo mundo. Vou ficar muito feliz se você me seguir no meu Instagram, que é o marciapugliese.oficial, e tem o meu canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Ali eu tenho todos os vídeos, mini aulas, programas, podcasts, participações que eu faço em outros lugares, meus programas de rádio, tá tudo ali, acessível para você ter realmente um pouco do conhecimento, ir se aprimorando e podendo fazer as mudanças que você tanto precisa. É algo interessantíssimo. Vai lá, maratona, né? É um canal aberto, muito despretensioso, mas tem muita coisa boa lá. Gostou? Curte, compartilha, porque o que é bom para nós precisamos compartilhar com as pessoas também. E é uma honra fazer parte, né, desse projeto todo. Eu falo que não é um trabalho, eu venho aqui com muito amor, com muita gratidão, compartilhar um pouquinho daquilo que eu aprendi, que deu certo na minha vida, e eu sei que pode dar certo na sua também. Porque ao longo desses quase 30 anos de profissão, eu posso dizer que muita gente já passou pela numerologia, volta, retorna, porque dá certo. É uma ciência exata, que vem da matemática, porém, a matemática da vida não é tão exata assim. Por isso que nós precisamos ter as ferramentas que esta ciência nos dá para saber mexer, movimentar, utilizar da melhor maneira na nossa própria vida. Você quer um mundo melhor? Seja melhor para o mundo. Não é dando que se recebe? Pois é, então vamos dar o melhor de nós para que o mundo retribua com o melhor também. E eu sei que nós já estamos chegando nos momentos finais do programa. Eu quero agradecer demais a oportunidade, né? Eu tenho uma gratidão eterna por toda essa trajetória, por eu ter tomado posse do que a vida me ofertou. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui, aos meus pais, sou o que sou graças a esse homem, a essa mulher que me deu a vida, ao filho maravilhoso, presente de Deus, Marcelo, que me ajudou na técnica com tanto carinho, a todos vocês ouvintes, amigos, seguidores, a todos que estão aqui comigo. Eu desejo uma semana de luz, de paz, de amor, de muita gratidão e até a próxima oportunidade. A Sabedoria dos Números, por Márcia Pugliese, numeróloga. Gratidão.